Você sabia que o Hyunjin fez uma música dedicada ao cachorrinho dele que faleceu há alguns anos atrás? Hoje eu vim te contar essa história. Já prepara o lenço, gente. Se não tiver um lencinho, pega um papel higiênico, coloca aí do lado que talvez você chore. Se não chorar, temos algo errado com o seu espírito, com a sua alma. Busque terapia. A música se chama Coma Bird, acho que é assim que pronuncia, mas de qualquer forma em inglês é Little Star, em português é Pequena Estrela ou Estrelinha. E essa música ela faz parte do SKZ Player. Se você não conhece a música, tá tudo bem, porque eu vou deixar o link pra música aqui na descrição do vídeo. Mas antes de você ir lá ouvir a música, escuta a historinha que eu vou te contar primeiro. Primeiro, como que nasceu a ideia, então, de fazer essa música? Foi assim, do nada? Na verdade, o Hyunjin conta que ele estava olhando as fotos do Kami, que é o cachorrinho que ele tem hoje, e ele chegou na conclusão de que ele não tinha muitas fotos do Komi, que foi o primeiro cachorrinho dele. E com isso ele ficou meio chateado, porque ele tem uma história muito bonita e muito triste ao mesmo tempo com o Komi, e ele quis fazer, então, uma música para dedicar ao Komi. Ele fala, inclusive, que ele escreveu essa letra na esperança de que, ao cantar ela pudesse chegar até a estrelinha mais longe no céu. O que você precisa saber a respeito do Komi, então? E como eu sei que sempre tem as pessoas que me perguntam, Jussara, mas onde que você viu essa informação? Essa informação vem de uma live bem antiga do Hyunjin, onde ele compartilhou tudo isso porque um stay que estava na live chegou a comentar que tinha perdido um cachorrinho e que não estava sabendo lidar muito bem com a dor do luto, e ele estava até pensando se ele deveria ou não compartilhar a respeito desse comentário que ele tinha recebido, mas ele chegou à conclusão de que seria importante compartilhar essa experiência. Então ele começa a contar a respeito da experiência que ele teve ao perder um cachorrinho para ajudar a Stay, que estava precisando ali de um suporte porque estava triste com a perda do cachorrinho dela ou dele, eu não lembro se era uma Stay ou um Stay. De qualquer forma, foi assim que nasceu essa história. E aí o Hyunjin conta que quando ele pegou o Komi, ele ainda era bem pequeno ainda era criança/adolescente. A família dele pegou o Komi e eles não sabiam que o Komi já estava doente. Então, quando o cachorrinho chegou na casa deles, ele era super esperto. Ele fala, inclusive, que o Komi era super inteligente, porque ele chegou na casa e logo ele já sabia onde usar o banheirinho, ele não fazia arte, ele era um cachorrinho muito inteligente. E o Hyunjin conta que ele chegou e estava tudo certo, e dentro de 2 ou 3 dias ele começou a passar muito mal. E aí levaram o cachorrinho Komi para o veterinário e ele precisou ficar internado lá. E o Hyunjin conta que nesse período que o Komi ficou internado lá, ele praticamente não dormia. Ele ficou 3 a 4 noites acordado, ele não conseguia dormir. Quando ele pegava no sono, ele acordava triste e ele acabava chorando, ele ia para a sala chorando, encontrar com a mãe dele. Muitas vezes ele encontrou com a mãe dele e a mãe dele também acabava chorando, porque toda a família estava sentindo muito. Foi o primeiro cachorrinho que eles tiveram, ou pelo menos que o Hyunjin teve, então tinha um peso muito forte para eles. E aí um dia eles foram no hospital, porque eles visitavam o hospital veterinário com frequência, e aí uma noite eles foram para checar se o Komi estava bem, se ele ia voltar para casa, e infelizmente eles receberam a notícia de que o Komi tinha morrido. E é engraçado porque, pela experiência que o Hyunjin teve, eu colocaria como suposição de que ele não gostaria mais de ter bichinhos, porque foi bem traumático. Ele inclusive fala que na época ele não tinha maturidade nenhuma para saber lidar com um luto desse. E até hoje isso deixou uma marca no coraçãozinho dele. Até hoje ele sente falta do Komi, até hoje ele se culpa um pouco por não ter conseguido ajudar o Komi, mas embora não tivesse muito que ele pudesse fazer, mas você percebe que até hoje ele carrega esse sentimento de saudade, de tristeza de ter perdido o Komi. E eu esperaria da parte dele que ele não, sei lá, que ele não soubesse se relacionar muito bem mais com bichinhos, por ter sido um evento traumático, mas ele conta que depois disso ele acabou criando uma espécie de afeto muito forte com relação a puppies, com relação a cachorrinhos. E ele fala então que desde então ele não consegue ver um cachorrinho assim de uma forma muito tranquila, ele sempre vê com um sentimento de afeto muito grande, como se ele precisasse proteger aquele bichinho. A música é linda, o MV que eles fizeram é super bonitinho, é super sentimental. Eu acredito que se você já escutou essa música sem saber do contexto, você deve ter achado ela até um pouco melancólica, e de fato ela é, mas agora a letra vai fazer muito mais sentido para você. Então, deixa eu te contar um pouquinho sobre o que diz a letra dessa música e você vai conseguir entender isso melhor. A letra da música fala o seguinte: as estrelas bordadas no céu, eu tento desenhar você da janela. Você que costumava ser tão pequeno,
deve ser o mais brilhante agora. Porque lembrando que o Komi, ele infelizmente faleceu, ele ainda era um puppy, ele ainda era um bebezinho. Ele não tinha ido para a fase adulta, enfim, eles pegaram ele bem bebê e ele morreu poucos dias depois. Eu peço desculpas a você. Eu sei que foi muito difícil, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Lembra que eu falei para vocês que ele falando você percebe que ainda existe um sentimento de eu poderia ter tentado fazer algo diferente, eu deveria saber que você estava doente, enfim, alguma coisa desse tipo. Eu não conseguia nem sorrir. Essa é a estrela. Eu espero que minha voz alcance aquela estrela, mas não importa o quanto eu grite. Você não sabe o quanto você era lindo. Eu queria te contar tudo para você ver e sorrir. Você era muito inteligente e eu pensei que você se lembraria de toda a dor. As lágrimas não param. O pensamento de eu não deveria ter conhecido você em primeiro lugar. E eu me odiava por pensar loucamente assim. Imagina o Hyunjin bem novinho, ainda criança, chorando porque ele estava sentindo um luto, sentindo a dor de perder o bichinho, pensando ao mesmo tempo que seria muito melhor se ele nunca tivesse conhecido o Komi, porque afinal de contas ele não estaria sofrendo daquela forma, e ao mesmo tempo se culpando por estar pensando daquela forma. Como se ele dissesse, eu estou pensando isso, mas não é realmente o que eu quero pensar, porque eu sou muito grato por ter te conhecido. E eu me odiava por pensar loucamente assim. Me desculpe por querer te abraçar agora mesmo. A letra é bem curtinha, porque depois ela repete o refrão. Então é uma letra bem curtinha, é uma letra bem rápida, mas ao mesmo tempo passa todo o sentimento que ele compartilhou na live. O sentimento de eu tive um cachorrinho que foi muito especial, eu sinto muita falta dele, eu ainda me culpo e de certa forma eu gostaria que tivesse tido um resultado diferente, eu gostaria que ele ainda estivesse aqui, mas não há nada que eu possa fazer e eu só posso tentar fazer essa música para poder mostrar o quanto eu ainda sinto a falta dele, enfim. Então tem um peso muito significativo e é importante porque algumas pessoas brincam com o nome, né? Porque o primeiro cachorro dele foi Komi, o segundo foi Kami, tipo, falta originalidade no Hyunjin pra dar nome nos cachorrinhos. Na verdade não, ele deu o nome de Kami porque ele queria que o Kami fosse o primeiro irmãozinho do Komi, que ele não teve a oportunidade de conhecer. E aí, como esse momento da live nasceu devido ao desabafo de um stay que foi lá comentar que tinha perdido um cachorrinho e não estava sabendo lidar com esse luto, o Hyunjin termina o vídeo falando algumas coisas que eu achei muito fofo. Ele disse que ele ainda lamenta muito pelo ocorrido, mas que ele espera que o Komi esteja em um lugar melhor, assim como o cachorrinho do stay esteja em um lugar melhor. E aí ele termina falando assim: seu cachorrinho estará em seu coração e ele está em um lugar melhor agora, com comidinhas de humano, correndo, brincando, se divertindo. E ele aconselha a Stay a guardar sempre o cachorrinho no coração e sempre se lembrar do cachorrinho, porque é uma memória que vai ficar para sempre com a gente quando a gente perde um bichinho. Enfim, eu falei que esse vídeo poderia tomar um rumo mais emotivo, porque de fato é uma história muito fofa, mas ao mesmo tempo é uma história muito triste. Dá pra ver que o Hyunjin tem uma alma muito emocionada, muito artística mesmo, ele se envolve com tudo que passa na vida dele, nada passa despercebido, nada é gratuito. Ele era bem novo quando isso aconteceu, ele já poderia ter esquecido e seguido em frente, mas você percebe claramente que isso é algo que ainda tá com ele até hoje. Então eu só queria compartilhar com vocês essa história e eu espero que esse vídeo tenha sido interessante pra vocês, pelo menos. E vamos escutar a música agora, porque ela é linda. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!